noite, pessoal, tudo bom? Dando sequência aos nossos trabalhos aqui do primeiro IFE Construção, né? Hoje nós temos palestra do pessoal da FIT Next Tracker. Eles vão falar sobre viabilidade da implantação de parques solares no território, em terrenos complexos, né? E nós temos aqui um time de palestrantes hoje, né? Então, ali no canto, nós temos o Jonathan Moreira, que é mestre em Engenharia Geotécnica pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, né? Engenheiro Civil pela Fundação Hermínio Ometo, FHO. Engenheiro Geotécnico Sênior no Flextronic Institute de Tecnologia, o FIT. Membro da International Geosynthetic Society e integrante do grupo GEOS, né? Tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em fundações, ensaios de campo, ensaios laboratoriais. Tem atuado no setor de energia solar por mais de 2 anos. Aí, na sequência, nós temos o César, né? Engenheiro César Barbosa, engenheiro geotécnico sênior da Flextronic Institute de Tecnologia, graduado em engenharia civil pela Universidade São Judas, mestre em estruturas de geotecnia pela Universidade Nova de Lisboa, olha que legal, FCT-UNL, possui conhecimentos de ensaios geotécnicos e provas de carga em usinas fotovoltaicas, análise e modelação geotécnica e dimensionamento de fundações, certo? Aí nós temos aqui a engenheira Rita, né? Engenheira Rita de Souza, engenheira geotécnica júnior da FIT, Instituto de Tecnologia, e atua no auxílio de elaboração de materiais, relatórios, análises e acompanhamento de ensaios geotécnicos. É graduada em Engenharia de Minas pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. Possui conhecimento nas áreas de ensaios geotécnicos, estudos de geológicos e geotécnicos, né? E temos aqui o Igor. Se nós temos a palestra hoje aqui, é graças ao Igor que fez essa ponte para nós aqui. Ele já veio aqui uma vez, quando tivemos a oportunidade de conversar. Então, engenheiro Igor Garcia, é engenheiro eletricista 3, na FIT Institute Technology, conta com um vasto conhecimento nas áreas de dimensionamento de PV, desenvolvimento de projetos e visão de mercado de energia. Igor é graduado em Engenharia Elétrica e tem MBA em Gerenciamento de Obras e Empreendimentos. Atualmente, cursa mestrado em Engenharia Elétrica pela Unesp, com ênfase em análise e certificação de dados solarimétricos. Uma abordagem voltada para sistemas fotovoltaicos com rastreamento de energia solar. Bom, então, eu pediria uma salva de palmas para os nossos palestrantes aqui, inicialmente, tá certo? A dinâmica que nós vamos ter hoje é a seguinte: nós estamos gravando, está sendo filmado, então tudo que a gente for falar e perguntar tem que ser no microfone, ok? Então nós temos 2 microfones aqui para os palestrantes se alternarem aqui sem fio. Se algum de vocês, durante a palestra, desejar perguntar, consultar, fazer alguma pergunta, por favor, manifeste-se e aí vai ali naquele microfone e aí faz a pergunta para ser gravada, tá bom? Então, por favor, vocês têm agora o palco aqui. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Igor. Se alguém tiver dúvida e não quiser ir no microfone, eu posso levar o microfone até vocês, tá? Só para ficar registrado ali pro pessoal. E eu vou fazer um panorama de mercado aí, onde a gente vai ver os processos de viabilização de um parque solar, onde a gente tem ali condições extremas de terreno, tá? Então, como funciona a matriz elétrica brasileira? A gente tem mais de uma fonte de geração, tá? A nossa matriz, ela possui 49% hídrica dentro da sua fonte, 13,1% solar, 11% eólica e assim sucessivamente as outras fontes de geração, tá? Mas como a gente está falando de implementação de parques solares em terrenos difíceis, eu estou falando de usinas solar fotovoltaica de larga escala. Ou seja, são usinas que estão ali na média, tipo assim, 200 hectares, 400 hectares. São usinas que têm uma grande extensão territorial, tá? Consequentemente, nesse segundo tabelinha aí, eu trago o panorama da geração centralizada. Ou seja, como ela
está vinculada por estado. Atualmente, a gente tem liderando o estado de Minas Gerais, seguido da Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás, entre outros. E a gente consegue ver aí, essa parcela verde dentro desse gráfico representa os empreendimentos com energia solar estão em operação, tá? Ou seja, eles já estão trabalhando, já passou pelo seu processo construtivo. Ou seja, já teve toda a obra civil, toda a obra mecânica, toda a obra elétrica dentro do seu empreendimento. A parte em azul são os empreendimentos que estão em implementação, estão em fase de construção. E é nesse ponto que a gente vai chegar, onde a gente está falando de implementação em terrenos difíceis. E toda essa parte laranja aí são construções não iniciadas. Então, o mercado de implementação de usina, tá? É um mercado que está em grande expansão. Desde lá de 2012, ele vem sofrendo um boom aí, um avanço dentro da matriz elétrica e, consequentemente, gerando renda, emprego, indireta e indiretamente para a população. Tá? Quando eu falo no uso do solo, pessoal, da aplicação, o que me retrata? Lugares difíceis, geralmente, são isolados para a implementação de projetos de larga escala. A proposta de hoje é a gente começar a entender a aplicação de alguns produtos de engenharia, de aplicação técnica, com essa viabilidade, tá? Ou seja, imagine, no Brasil ainda não é um problema, mas na Europa já é espaço, tá? Então, espaço plano para você fazer uma usina perfeita, hoje em dia já é mais difícil. Imagine quanto de movimentação de terra, numa obra de terraplanagem, a gente precisaria fazer para corrigir esse terreno, tá? Então, tudo isso tem um custo. E a gente chama no processo de formação de preço, tá? Eu estou em uma rúbrica ali analisando, o custo de terraplanagem ele é por metro cúbico. Então, cada metro cúbico que a gente movimenta dentro de um parque é dinheiro. Então, a aplicação é reduzir o metro cúbico utilizado ali e, consequentemente, aplicar um produto e se atenda a essas condições de terreno. Para uma usina de 100 megawatts, gente, tá? Ela vai aí a uns hectares dentro da sua implementação, ela tem vários tipos de rúbricas. O que é rúbricas? Eu chamo de custos separados. Então, eu tenho o custo do inversor, eu tenho o custo do rastreador, eu tenho o custo do módulo, eu tenho o custo de engenharia em si, eu tenho o custo de conexão, desenvolvimento e a parte ambiental e legal também. Pode ter mais rúbricas dentro de um projeto de empreendimento, mas essas são as principais que a gente consegue se atentar. Mas onde está o custo de obras civis dentro desse processo? Os custos de obras civis, de terraplanagem, estudo do solo, de uma campanha geotécnica, para analisar, uma parte está na parte de desenvolvimento, onde o pessoal vai fazer uns estudos do solo para começar a entender, e a outra parte está dentro de EPC. O EPC é uma empresa de engenharia e ela é responsável pelas obras civis, elétrica, mecânica, vai depender de como foi o modelo de contrato fechado, e ela é responsável por fazer essa análise do solo e, consequentemente, projeto de terraplanagem. Então, dentro dessas parcelas, o EPC envolve todo esse processo de construção. Esse LCOE ele foi feito em 2021. Ele é uma análise do momento, tá? Ou seja, o custo hoje é um, amanhã pode ser outro. O custo para você fazer uma obra no ano passado era um, hoje já é outro. Entende? Você tem essa variação de equipamento, variação do dólar e assim sucessivamente. Representava 22,7%. E esses custos estão intrínsecos dentro do levantamento de engenharia, de aplicação. Fora isso, a gente também tem os custos de OIM. Ou seja, OIM, após a implementação, a gente tem um custo de operar esse parque solar, correto? Esse parque solar está em operação por 25, 30 anos e eu preciso de manutenção mensalmente. Então, e o custo anual em si, a gente é dividido em algumas escalas. A gente tem o sistema fotovoltaico como todo, tem a parte de seguros do empreendimento, a parte do terreno e administrativo. Quando eu estou falando terreno ali, eu estou falando do arrendamento.
do terreno, tá? Essas áreas de 400 hectares, 300, elas não são compradas normalmente. Elas são arrendadas por hectares. Consequentemente, o proprietário da terra recebe um aluguel para o uso de implementação na área dele. E dentro dos custos de sistema fotovoltaico, a gente tem a parte de inversor, gestão de limpeza da vegetação, tá? Ou seja, esse terreno, após a implementação da obra, eu preciso fazer a limpeza dessa vegetação periódica. Eu tenho um custo, um módulo fotovoltaico, abeamento, matriz fotovoltaica, o rastreador em si, transformador, a parte mecânica e também gestão de ativos. Então, e eu quero trazer aí essa parte, vocês entendam e, à medida que eu consigo implementar um produto, um projeto, em um terreno em condições extremas, eu consigo viabilizar um novo projeto e, consequentemente, possível reduzir um custo de implementação, tá, desse projeto. E um sistema de, se eu for comparar uma usina de larga escala, uma usina de baixa escala, a gente tem uma variação referente aos custos de implementação. Ou seja, para uma usina de 5 megas, que são usinas, empreendimentos melhores, a gente tem um custo de demandas, imposto, OIM, seguros e a parte de arrendamento. A OIM e a parte do ASO, que seria e pessoal de edificações, supressão ali vegetal, a limpeza dos painéis, controle desse solo, drenagem à medida que vai tendo chuvas, vai tendo problema de drenagem, então o técnico de edificações ele analisa esses pontos também. É a parte de OIM, então significa 10,2% ali do custo desse empreendimento. Quando eu venho para uma parte de uma usina central, eu estou falando de um OIM e um RAPEX de 48,7%. A manutenção do parque. Então, a parte de manutenção, 100%, praticamente 50% é votado, 100% para essa OIM. A gente tem os custos ONS, que é de conexão, e a Câmara de Comercialização. A gente tem os custos de arrendamento, seguros e os programas ambientais. E também tem que ser avaliado no processo de operação do parque. Vou passar a palavra para o César. Boa noite, pessoal. Prazer. Quero agradecer os organizadores do evento. O primeiro CF Construção, IF Construção, né? E a palestra que a gente trouxe aqui tem esse objetivo convergente com esse evento, que é disseminar, né, o conhecimento científico e também buscar a evolução, né, e a tecnológica, tá? Eu atualmente no FIT atuo na área, na conta da Nextracker, nos projetos de pesquisa e desenvolvimento, e eu também atuo no FIT Academy, que são treinamentos voltados para a área da geotecnia, tá? Vou passar aqui. A estrutura da palestra, né, dessa parte, a gente vai falar os objetivos, a contextualização, sobre os serviços de terraplanagem, investigação do subsolo, e depois a gente vai falar um pouco de soluções que a gente acaba recomendando para o projeto final. E o tema, né, é a viabilidade da implantação de parques solares em terrenos complexos. Esse termo, né, terrenos complexos, é intrigante, né? E eu acho até redundante, eu brinco que é redundante porque o solo é bastante complexo. Mas a gente... eu perdi a ideia aqui. Então, o solo é bastante complexo, né? De modo geral, para a gente estudar ele. E aí, esse termo, na verdade, acaba sendo bastante adequado frente aos desafios que a gente encontra aí, né? Nos projetos de construção de parque. Então, a gente vai definir aí o conceito de terrenos complexos, para que vocês possam também entender um pouco melhor. A gente vai
apresentar os fundamentos, né, e como que a gente estrutura isso num projeto geotécnico. A gente vai apresentar os fundamentos de uma investigação geotécnica e operação de movimentação de terra. E no final aí a gente vai falar de alguma solução que pode ser aplicada. Então vamos começar com uma contextualização aqui para vocês entenderem. O Igor ele falou sobre parques solares. E no parque solar a gente tem essa estrutura que a gente chama de tracker. O tracker ele tem o painel solar acoplado a um tubo. E esse tubo ele rotaciona, né, o painel solar para que o painel tenha incidência do sol, da luz solar o dia inteiro e maximizar a geração de energia. Tá? E esse tubo ele transmite aí, né, esse carregamento para os elementos de fundação, que são as estacas, que são esses perfis aí cravados no solo. E aí, abaixo do solo, a gente tem um comprimento desse perfil metálico, que é o que a gente chama de profundidade ou comprimento de embutimento. Tá? Então, quando a gente pensa nessa estrutura aqui, a gente pensa que tem o carregamento da própria estrutura, né, como um peso próprio, e também tem um carregamento de vento. Então, os carregamentos que a gente acaba tendo, né, provoca aí no elemento de fundação, na estaca, esforços de compressão, esforços de tração e também esforços cortantes, né, que vêm aí da direção horizontal do vento. Só para comentar ali, se vocês entenderem melhor em um rastreador, qual é a função dele em um parque solar, pessoal? Ele faz o rastreio do Sol, ou seja, a Terra está em movimento, ou seja, o Sol está parado. Mas mesmo assim a gente vê a posição de translação. Esse efeito acontece. O rastreador, no início da manhã, ele vai estar apontado para o Sol. Beleza, ele vai estar num ângulo de 60 graus no nosso ASO, apontado para o Sol nascente. À medida que o dia vai passando e vai correndo o Sol, ele vai tendo essa movimentação. Esse rastreador ele vai acompanhando a movimentação do Sol até o final do dia. No final do dia, ele vai estar uns 60 graus mais para o Sol poente. Ou seja, ele sempre leva essa estrutura para o melhor ângulo de radiação solar do painel, para aumentar a performance de geração do sistema fotovoltaico. Tá? Maravilha, obrigado pelo complemento aí, Igor. Então, falando em parque solar, né, a gente tem um laboratório solar que fica no complexo da Flex. Aqui nesse laboratório a gente tem diversas soluções hoje que a Nextracker tem no mercado. E o FIT, que é onde a gente trabalha, está aqui no fundo, nesse prédio aí, nessa reserva. O intuito... Pode voltar lá rapidinho? O intuito, gente, desse laboratório nada mais é desenvolver pesquisa em cima de rastreadores aplicados à energia solar. Então, quando a gente traz o tema aplicação de rastreadores em terrenos difíceis, a gente está extremamente aderente à nossa visão e nossos valores em relação ao desenvolvimento de produto no mercado, entende? Então, os meninos vão explicar um pouquinho mais a fundo do que é necessário da parte técnica e também de como é uma solução real para implementação em situações assim. Maravilha. É o nosso quintal de testes. Em Sorocaba. No complexo da Flex. Também está aberto para visitação. Se quiserem fazer uma visitação lá, é só agendar o professor Edson, ele entra em contato comigo e a gente faz uma visitação física lá, uma visita técnica no ASO, para vocês conhecerem as nossas instalações, tá bom? Em Sorocaba. Vamos, então, agora que a gente sabe mais a fundo, né, conhece a estrutura do parque solar, que são os trackers, vamos conhecer então um pouco das dificuldades que são as situações críticas que a gente pode encontrar em campo quando a gente está na fase de projeto. Tá? Essa imagem, na verdade, ilustra, né, um problema muito grande que acaba sendo a declividade do terreno. Isso acaba sendo uma situação muito crítica, porque, como o Igor falou, isso implica em movimentação de terra, tá? Que é uma operação um pouco mais complexa e complicada. A gente também tem possíveis presença de solos colapsíveis,
Solos colapsíveis são solos que não são saturados, mas que quando umedecidos eles sofrem um adensamento. E isso pode causar algum recalque de fundação, tá? Então a fundação acaba cedendo por conta dessa característica. A gente pode encontrar também solos expansivos. Solos expansivos têm uma composição, por exemplo, argilominerais, que em contato com a água acaba expandindo, e isso pode causar esforços ali indesejados ou não previstos na nossa fundação. Areias fofas são areias que têm um índice de vazios muito alto e também tem uma resistência muito baixa. Então não é um solo ideal para a gente acomodar a nossa fundação. E nós também temos solos moles. E esses solos moles, eles são solos que têm uma presença de matéria orgânica muito grande. E são solos que têm uma resistência ao cisalhamento muito baixa, né? Quase nula. Então, isso que acaba implicando aí também negativamente de colocar uma fundação sobre esse solo. Falando agora, né, de uma outra situação, é encontrar solos que tenham competências muito altas, né? Então a gente está falando de solos que o SPT é maior que 40, tá? E pode acontecer, além disso, né, que tenha rochas, né? Então a gente vê porções de rocha aqui nesse exemplo, que estão aí de maneira desorganizada no terreno, e que isso pode também contribuir para falsear muito resultado, né? E aí a gente vai lá e acaba encontrando depois rocha no meio. Então é um problema grande. Aqui a gente tem afloramento rochoso, e aí a gente já consegue ver já na superfície do terreno. E matacões, que são blocos de rocha maiores, que também podem estar e vão estar desorganizadamente no solo e pode prejudicar aí o assentamento das fundações. Tá? A gente também tem desafios, né, em relação à grande extensão dos parques solares. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que esses elementos de fundação vão se repetir inúmeras vezes. E isso gera um alto custo no valor da obra, né? A gente também tem uma variabilidade do tipo de solo, né, e sua estratificação enorme, gigantesco. E o principal desafio aqui é a gente conseguir, então, definir pontos de amostragem que sejam significativos para que a gente possa fazer o dimensionamento das fundações. A gente também tem a aplicação de normas. Então, a gente, por exemplo, tem uma norma sobre, por exemplo, a prospecção, né, e sondagens em campo. E aí, a aplicação dessas normas fielmente no projeto geotécnico para a construção de um parque solar é desafiador. E depois a gente tem a definição da solução de fundação, né? Então, quando a gente olhou para tudo isso, aí a gente vai olhar qual tipo de perfil, qual que é o tratamento desse perfil, espessura, qual que vai ser a metodologia executiva para cravar esse perfil no solo, vai ter um pré-furo ou não. Então, acaba entrando como uma incógnita também nessa equação. Eu sou aluno do IFE, e aí eu atuei na área elétrica, e eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido da distribuição que as hidrelétricas e as energias convencionais que a gente está acostumado, ela tem uma distribuição de uma forma mais cumulativa, assim, né? E aí eu gostaria de saber quanto de distribuição um capacitor de... a sustentabilidade do projeto de vocês é legal, de energia solar. E aí eu queria saber quanto que ele tem de captação e quanto distribuição. Você fala de fator de capacidade? Na verdade, eu achei legal a montagem dele, e daí eu queria saber a distribuição, a abrangência, quanto ele consegue. Quando a gente está em um parque solar, primeiro ponto, é um desenvolvimento de projeto. Tá? E essa fase é onde eu analiso a conexão na rede. A gente tem muita obra civil, mas é um empreendimento de geração de energia. Tá? Então, o primeiro ponto é eu avaliar
espaçamento na rede. Eu tenho viabilidade de conexão desse empreendimento, é o primeiro ponto, tá? É a mesma coisa, você vai fazer uma casa e você precisa de energia. Você tem rede de média tensão ali, tem uma rede próxima para se conectar. Então, a gente analisa as redes próximas para gerar essa conexão. Depois eu vou abrir aqui para você um mapa da ONS, onde a gente mostra todas as subestações e a gente consegue fazer uma análise disso. Em seguida, vem a parte ambiental e os estudos ambientais, consequentemente, uns estudos do terreno para analisar, tá? E aí, em si, depois a gente vai entrar na parte de obras, entendeu? E vai entrar vários tipos de projeto. E a gente vai ter a obra civil e vai ter toda essa parte de supressão vegetal, a limpeza do terreno, terraplanagem, projeto de drenagem do parque. Ou seja, um empreendimento solar, gente, de sala, mais ou menos 80% é obra civil, tá? E o restante entra ali na parte elétrica. Depois disso, entra a parte de fundação, onde você pega Você pode botar uns slides? Onde a gente pega as estacas e começa a fazer a gravação no parque, tá? Para fazer isso, a gente precisa ter o projeto de terraplanagem finalizado, uma campanha geotécnica também finalizada, tá? A parte de movimentação de terra tem que estar de acordo, projeto executado. O pessoal entra ali na parte de batistá. Essa batistá tem 3 métodos, né, Jonathan? Você vai falar um pouquinho sobre os 3? Os 3 tipos de gravação? Tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Bom, conforme o César mostrou, a gente tem diferentes situações de solo, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um material muito competente com NSPT, por exemplo, não sei se vocês estão acostumados com o que é o NSPT. Imagino que não, mas é um indicativo da resistência do solo. Se o solo ele tem uma resistência muito alta, o nosso método tradicional de cravação das estacas, ele é dificultoso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um pré-furo no solo, você faz um alívio de tensões e aí depois você continua a cravação das estacas, tá? Então, a gente tem cravação direta, que é um solo que tem uma resistência razoável, a gente chega e crava, é o que a gente prefere, tá? Principalmente como construtor, a gente chega e crava rapidamente. Quando a gente tem um terreno um pouquinho mais resistente, a gente tem que fazer um pré-furo e aí o diâmetro do pré-furo ele vai variando, tá? De 50, 60, 80, até 100% do diâmetro, tá? Pra gente aliviar a resistência do solo e a gente começa a cravar as estacas depois. E por fim, se a gente tem um solo rochoso, digamos assim, que a gente não consegue fazer a cravação das estacas mesmo com o pré-furo, a gente consegue fazer algo que a gente chama de micropilote, tá? A gente faz a escavação completa do furo, faz a inserção do perfil, depois a gente concreta o entorno e aí, esse é o nosso elemento de fundação de por estaca, tá? Beleza, um ponto. Essa pergunta é extensa. Vamos continuar. Depois dessa parte, a gente começa na parte de montagem, tá? A gente começa a montar os tubos, a gente começa a fazer as valas de passagem dos abeamentos, a gente começa a fazer ali em paralelo a obra mecânica e elétrica junto, tá? Então, a gente começa a montar os painéis fotovoltaicos em cima da estrutura. A estrutura está pronta, começa a passar os painéis, entra a parte elétrica e conexão dos strings, definição dos inversores, definir aonde esses inversores estão dispostos dentro de um layout. Se ele é um inversor central ou não, você já vai ter isso num projeto para conseguir fazer essa disposição dentro do seu layout. Consequentemente, vai variando mais ainda para a parte elétrica. Você vai para a parte de automação da planta, a parte do supervisório, comunicação dos rastreadores, entendeu? Comunicação dos inversores com os sistemas ADA. E aí a gente sai da parte civil e vai migrando em si para um empreendimento 100% elétrico, onde a gente vai avaliar todos esses parâmetros de conexão na rede, obras de média, baixa e alta tensão, tudo dentro do empreendimento. Então, você tem essa parte de infraestrutura, depois você vai para a parte de comunicação da planta, aí vai definir como está no seu projeto, se você tem comunicação entre inversores ADA, entre o trechos ADA e assim sucessivamente. Geralmente, tudo está interligado com CFTV, com todos os parâmetros de monitoramento da planta, onde você consegue acessar remotamente depois, tá? Então, você tem várias fases dentro do empreendimento. No início, boa parte de implementação civil, tá? Depois, vai migrando da parte mecânica e elétrica para o final do empreendimento, você fazer só o monitoramento dessa planta, tá? Respondi? Mais uma dúvida, pessoal? Sim.
Tem? A dúvida é sobre a terraplanagem. A gente tem notado que os terrenos estão sempre nivelados e poderia, eventualmente, alterar a altura dos trackers para nivelar as placas. Não necessariamente teria que nivelar o solo. Esse nivelamento é para captar a radiação refletida do solo, é isso? Eu vou dividir essa pergunta em 2 tópicos, tá? O primeiro tópico é a parte das estatas e gravação. Os meninos vão responder. E a parte do albedo eu respondo, tá bom? Interessante essa sua pergunta. A gente vai abordar ela mais lá no final, tá? Tem um slide separado para você. Vamos lá. Eu vou responder a pergunta dele, a segunda, então, onde você vai passando, tá? Pode ir passando no slide. A parte da refletância, e ele falou, gente, a gente tem 2 tipos de radiação. A gente tem a radiação direta e a radiação solar, e vem por ondas eletromagnéticas do Sol, em linha reta, em formato de ondas diferentes, em direção à Terra, mas a Terra está em rotação, tá? Então, o que acontece? Assim, ela passa na camada de ozônio, um obstáculo, cheia, massas de ar. Massas de ar, poluição, nuvens, tudo isso são obstáculos. A energia incide direto no painel fotovoltaico, ela é chamada de radiação direta, tá? A radiação chegou direto, ultrapassou todos esses obstáculos, chegou ao solo. Radiação difusa é a radiação que bate na nuvem e desce em direção ao solo. Essa é a radiação difusa. Um dia nublado, a gente tem radiação difusa, tá? Você vai pra praia, um dia nublado, você senta lá, tá de boa, mas quando você chega, você se queimou. Entende? É mais ou menos isso. E um outro parâmetro, essas 2 componentes, onde conecta no modo fotovoltaico, ela gera diferença de potencial e gera eletricidade, corrente elétrica. Mas tem um outro fator, e ele citou, e a gente também avalia no sistema. E chama, na verdade, é o fator albedo. Todo tipo de solo, pessoal, ele tem uma refletância. Uma grama, ela vai ter uma refletância da luz. A areia, ela vai ter outra refletância. A brita vai ter outra. Um concreto novo vai ter uma. A neve vai ter outra. Isso é o fator albedo. É o índice de refletância do solo, da sua característica, onde ele recebe luz. E o sistema fotovoltaico, a gente tem o ganho bifacial. E aí eu já estou falando do módulo fotovoltaico. E o módulo fotovoltaico, no bifacial, ele tem silício na parte superior e o silício com vidro na parte traseira. Ou seja, vou desenhar. Gente, não sou bom de desenho não, mas vamos lá. E tem 2 rastreadores, solo... Sol direta. Essa radiação é direta. E tem uma nuvem. E aqui está o Sol. A luz que bate e reflete para a difusa. E o fator albedo nada mais é, gente, se tiver um fluxo luminoso batendo no solo e voltando na parte traseira do painel, essa parte é fator albedo. E aí no painel fotovoltaico em si, está o ganho bifacial. Ou seja, dentro do empreendimento, os tipos de radiação ocorrem direta e difusa. O fator albedo é o índice de refletância de uma luz solar e pode ser difusa ou direta. Incide no solo e volta para o painel, tá? Ou seja, todo empreendimento solar, ele vai ter essa distância I, de estaca a estaca. Essa distância a gente chama de pitch, tá? E a gente precisa avaliar. Consequentemente, a gente poderia entrar em outros fatores e avançar essa discussão. Então, convido vocês a fazer o nosso curso de dimensionamento fotovoltaico e de layout.
E é gratuito, tá? Onde a gente aborda todos esses parâmetros para vocês entenderem um pouco melhor ao fundo, tá bom? Pode continuar. Dúvida, pessoal? Deu para entender? Tranquilo? Boa. Então definimos, né, o nosso problema, vimos os desafios que estamos inseridos, e aí como que a gente resolve, né? Agora é a parte que a gente, na apresentação, a gente, lá atrás eu até falei que eu ia tentar trazer tudo para um contexto dentro de um projeto geotécnico para que vocês se familiarizem e quando pensarem nas ferramentas, né, que a gente vai falar aqui para vocês já consigam encaixar na caixa correta aí. A gente tem um anteprojeto que se baseia em estudos preliminares, tá? Depois a gente faz um levantamento topográfico, que aqui a gente vai ter as estimativas de volume de corte e aterro, e é aqui também que vai ficar definido o layout final do parque solar. Na caracterização do solo, a gente estuda as propriedades e comportamento do solo, né, dos materiais. E aí, né, finalmente, a gente propõe uma solução e valida ela em campo. Depois indica ela para ser utilizada. Então, no anteprojeto, a gente vai interpretar os documentos associados ao projeto. Isto é, localização, qual que vai ser a potência instalada, qual que vai ser a extensão do parque. Isso tudo acaba sendo bastante importante já para começar a direcionar o pensamento. A gente também faz uma revisão de literatura, né, uma revisão bibliográfica da região a ser implantado o parque solar. E isso acaba sendo bastante importante porque é nessa fase que a gente começa a conhecer o histórico do local lá na escala de milhões de anos, né? E entender o que é dito, né, em relação à geologia do local e à formação do solo. A gente conta, né, nessa fase aqui com uma visita do engenheiro em campo para fazer o reconhecimento ali, entender qual que é o perfil do terreno, os cortes e mapear alguma possível limitação que vai impedir da gente mover para frente com um determinado layout, tá? Então, isso vai trazer uma percepção geral e aí a gente começa, então, a confirmar tudo esses estudos através da etapa já em si do projeto, né? Que aí acaba sendo o levantamento topográfico e também com a caracterização do solo. Então, estava lá também, né, uma das etapas, a caracterização do solo, é conhecida como investigação do subsolo, mas é também conhecida como campanha geotécnica, e esse é o termo bastante utilizado aí, né, no mercado da energia solar também. Então, a campanha geotécnica, o que é, né? Então, é a gente estudar a característica dos materiais. A gente vai entender a característica do solo. E por que a gente precisa disso, né? Porque através dessas características, a gente vai conseguir definir parâmetros de projeto que vão ser utilizados aí no dimensionamento da fundação. E como que a gente faz isso? A gente faz isso, então, começa lá no anteprojeto, no estudo bibliográfico, e tem uma longa aí, trajetória de ensaios em campo e ensaios em laboratório. E isso tudo vai acabar servindo como um check-up, tá? É a partir daí que a gente vai embasar a nossa solução. E esse tema é tão vasto, né? Digo assim, em termos de que dá para aprofundar muito, que a gente até tem um treinamento no FIT Academy. O nome do treinamento é Campanha Geotécnica para Parques Solares. E nesse treinamento a gente enumera quais são os principais ensaios que a gente tem numa campanha solar. A Rita vai mergulhar mais para frente nisso, mas no curso vocês vão conseguir ter uma visão bem ampla, tá? Então são os ensaios, o objetivo de cada ensaio, por que ele é feito, como ele é feito, quais equipamentos que a gente utiliza e depois, né, como que a gente interpreta os resultados desses ensaios. Vale a pena conferir. Eu sou suspeito para falar.
Ele é um instrutor, gente. E também, né, entrar num contexto de movimentação de terra, que também é um assunto que a Rita vai aprofundar um pouco mais. Mas a gente tentar definir o conceito mais básico, que é quando a gente olha para um parque solar, a gente pensa: como é que eu vou ter que modificar esse terreno, a configuração dele, para que ele consiga receber, né, os trackers e as outras estruturas também, né? Então, a gente percebe que esse assunto é bastante relevante, né? Porque quando a gente pensa em modificação da configuração do terreno, a gente pensa em terraplanagem, e terraplenagem a gente pensa em operação de equipamentos, o que eleva bastante o custo da obra, e também e aumenta o tempo, né, para a execução do parque solar, e as duas coisas impactam no custo. E também a gente acha muito relevante por conta que, a partir dos desafios, a gente, né, constrói e desenvolve produtos inovadores, tá? Então, tá aí um dos produtos, que é o XTR, mas eu vou deixar para explicar mais para frente. A gente volta nisso quando a gente for falar da solução que a gente pode adotar para o parque, tá? Vou convidar aqui minha amiga e colega de trabalho, Rita. Antes da Rita se apresentar, gente, eu quero só dar o gancho de voltar a uma reprise. Eu falei, o César falou. Ele falou de Ustra, gente. Ele falou de Ustra, eu já me levanto, entendeu? Eu fico mais nessa área. Então, a gente viu ali, gente, a dificuldade de realizar a movimentação de terra. Então, você tem vários tipos de solo. Para fazer uma campanha geotérmica ali, para identificar esse solo, tem um custo, tá? A gente tem mais de um método para realizar a gravação dessas estacas. Cada método tem um custo também, entende? Então, quanto mais, exemplo, rolagem de concreto, e a última solução é o mais caro. Então, a gente tenta sempre fugir disso, entendeu? Além de ser mais trabalhoso você fazer essa implementação, tá? Então, a campanha geotérmica, ela vai dar inputs muito cruciais de fundação, do que é necessário ali naquele parque. A movimentação de terra, às vezes, se você fizer um terreno plano, você não vai fugir, vai ter que fazer. Mas quando você consegue aplicar uma implementação de um parque solar em terrenos com essa variação, o que acontece? Eu reduzo o custo de obra civil, consequentemente, viabilizo a implementação desse empreendimento. Então, a gente pega a parte técnica de engenharia e traz para os business, para analisar a viabilidade de implementação. Consequentemente, quando a gente asa essas duas informações, eu consigo trazer mais parques solares para a implementação. Porque os terrenos eles vão estar mais disponíveis agora. Se eu tinha X terrenos disponíveis, utilizando um outro produto e atendo essa situação, uma nova análise de engenharia, a gente consegue utilizar mais modelos de terrenos diferentes, entende? Complementar uma coisa que é bastante importante, inclusive, movimentação de terra também tem um curso no Fit Academy, que eu e a Rita aqui somos os instrutores, vem falar aí, né, de tudo isso que o Igor comentou e um pouco mais do que a Rita vai falar aqui agora. Boa noite, pessoal. Já foi apresentada aí, né? Então, eu vou falar sobre serviços de terraplenagem. Então, dado todas essas análises que o César já citou, né, essas análises de anteprojeto, entendendo aí o projeto, a gente inicia com o serviço de terraplenagem. Esses serviços eles vão se iniciar com as análises topográficas. Então, a gente tem o terreno numa situação inicial e ali a gente vai buscar as informações topográficas preliminares do terreno. Isso vai ser feito através de levantamento topográfico convencional, que pode ser feito utilizando estações totais, teodolitos, GPS, e também, ultimamente, tem sido utilizado aí o aerolevantamento com a utilização de drones. E isso é feito em conjunto ainda com a topografia convencional para garantir ali que os resultados, né, sejam assertivos. E com isso vão ser geradas aí as curvas de nível. A gente gera aí um mapa de curvas de níveis que basicamente vai fornecer as informações sobre os declives que estão presentes ali no terreno. E com essas informações, o que a gente vai ter? A definição dos pontos de ensaio de amostragem, que vão ser representativos para a investigação do subsolo,
e também a definição das áreas de corte, de aterro, de bota fora e de empréstimo. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma planta. Então, essas áreas verdes aqui que estão ao redor da planta são áreas de bota fora, em que vão ser levados materiais que não vão ser utilizados, materiais que vão ser gerados a partir da supressão vegetal. E também é definida ali as áreas de corte e de aterro. Outros pontos de atenção que são gerados aí a partir do levantamento topográfico é a observação de áreas com potencial de alagamento e erosão. Como o Igor tinha citado, né, a gente tem o projeto de drenagem, e esse é um projeto muito importante no Parque Solar, porque a falha num projeto de drenagem, no sistema de drenagem, gera ali grandes desastres ali na obra, né? A gente pode ver ali um exemplo, né? É uma coisa que é observada ali, né? Então, quando chove ali, a gente tem um carreamento ali do solo, gerando aí essas erosões. Rita, só um pouquinho. Gente, então, essa imagem aí é uma imagem que eu gosto bastante, tá? Imagine você fazer um empreendimento, você gastar de bilhões de implementação, você fazer um projeto e a gente surgir esse problema técnico de drenagem, aonde você não corrige essa drenagem, você não faz nenhuma medida corretiva nesse processo. Esse processo, ele vai piorando, ele passa num pé de um estaca, tá? Quando eu falo estaca, é o que sustenta o rastreador solar. À medida que ele vai passando e vai deixando exposto esse pé, a gente perde a estrutura. Entendeu? Ela está fundida no solo. Então, quando ele perde essa característica do material e essa ela fica solta, consequentemente, todo o meu rastreador ali entra em risco. Entende? Podendo ter um problema estrutural. Tá? Agora, imagine um parque de larga escala, ela mostrou aquele detalhe, isso em diversos pontos localizados, entende? Então, isso tem que ser monitorado e muito analisado no pré-projeto, num projeto de engenharia de drenagem, tá? Pode ir, Rita, desculpa. Um outro fator que é observado é a quantidade da movimentação de terra que vai ser executada. E isso tem que ser feito em compatibilidade com o tracker. Então, você tem um tracker, um produto ali escolhido, né, um tracker, e toda essa movimentação de terra tem que ocorrer de acordo, de uma forma que seja compatível com esse tracker escolhido. E todo mundo sabe um tracker? Vai lá, Rita, é o tracker para ele. O tracker é o rastreador solar, né, que o César... Ela estrutura e fica uns painéis em cima. É o tubo. Então, essa fundação aí, tudo é um rastreador. E a gente chama em laser rastreamento, tá, gente? Então, rastreamento, esse aí. Então, quando a gente fala tracker ou rastreamento, é a mesma coisa, tá? Ele tá fazendo essa estrutura aí, tá bom? Só para contextualizar. Se vocês não entenderem uma simbologia que a gente fale, vocês perguntam e a gente tenta traduzir da melhor forma possível, tá bom? Então, né, todas essas atividades vão ser feitas aí buscando reduzir os custos, né? E aí, a partir da topografia, a gente começa com serviços preliminares. O primeiro serviço é a supressão vegetal. Aqui a gente tem o exemplo do nosso laboratório solar, né, o laboratório que o César mostrou. Então, inicialmente, a gente tinha uma área ali com vegetação, que foi retirada e passado um selamento ali nesse solo. Além disso, também são feitas as criações de vias de acesso, né, para passar os equipamentos que vão realizar a movimentação de terra. Nós temos também a remoção de estruturas, quando necessário, remanejamento de cercas. Então, quando a gente tem áreas próximas ali a fazendas, que estão demarcadas ali, a gente consegue fazer esse remanejamento de cercas. E também demolições, quando necessário. Então, após isso, né, a gente tem a operação em si da terraplenagem, né? Então, a atividade de corte, em que a gente vai ter a realização de escavações no terreno natural. Aqui tem uma projeção, né? Então, essa aqui seria a superfície do terreno. E aqui a gente entraria fazendo corte, né? Seria a condição de corte. E também temos o aterro, que consiste ali em pegar um material, né? Um solo, descarregar no local, espalhar e compactar. Essas são as atividades para realizar um aterro. Nós temos também áreas de empréstimo, né? Em que você vai utilizar materiais do corte para realizar o aterro. E isso pode ser que não seja necessário, o material que está ali numa planta, ele pode não ser o suficiente para realizar o aterro. Então, a gente pode pré-determinar áreas com materiais adequados que vão ser utilizados ali para formar esse aterro. E aí é muito importante que esses materiais sejam caracterizados. Então, aí entra uma outra atividade que é de suma importância, a investigação do subsolo. Aqui a gente quer trazer duas vertentes, né? Tem a investigação do solo para a terraplenagem e temos também a investigação do solo considerando o elemento de fundação, né? A gente tem
ou a gente tem que caracterizar esse solo para instalar as fundações. Então, o que é necessário aí numa investigação do subsolo? Inicialmente, determinar o perfil do subsolo. Aqui a gente vai ter a determinação do tipo de solo, da espessura de cada horizonte e do nível d'água. Determinar as propriedades índices. Isso a gente consegue fazer com coleta de amostras e determinar em laboratório. Então, granulometria, limite de consistência, teor de umidade. E também determinar parâmetros de resistência, deformabilidade e permeabilidade do solo, como coesão, índice de compressibilidade, recompressão, tensão de pré-adensamento, modo de elasticidade. E aí, partindo do perfil do subsolo, né, que é a informação inicial e mais importante que a gente vai conseguir com sondagens, aqui eu apresento para vocês um perfil estratigráfico do solo, né, em que a gente tem o perfil do solo. Então foi realizada uma sondagem, né, um método de perfilagem, em que a gente consegue avaliar o solo ao longo da profundidade. Então, aqui a gente consegue determinar, né? Então, coletando a amostra, a gente consegue fazer uma análise tátil-visual e determinar qual tipo de solo ali. E, através da sondagem, a gente consegue determinar ali a gente consegue ter um indício da resistência desse solo, né? Fazendo correlações ali. E aí, o que um bom programa de investigação de solo tem, né? A gente usa um método de perfilagem, como eu já citei para vocês, né? Obtendo ali a estratigrafia desse solo. Com isso, a gente consegue definir o tipo de solo e estimar os parâmetros. A gente consegue identificar regiões críticas do maciço. Então, essas situações críticas que o César citou, todas têm que ser identificadas na investigação do subsolo. E também usar métodos específicos quando necessário. Então, se a gente identifica uma situação crítica, a gente tem ensaios específicos ali. Por exemplo, um solo colapsível, como o César explicou. A gente pode utilizar um ensaio de adensamento para investigar esse problema a fundo. E, além disso, né, estabelecer calibrações e correlações. Então, iniciando aí, né, os trabalhos, são feitas sondagens, né, em campo. Então, a gente tem 3 tipos aí, né? As sondagens manuais diretas, que vão ser subdivididas em sondagens a trado, pá e picaretas. E essas sondagens geralmente são aplicadas para materiais ali de primeira categoria. A gente tem sondagens a percussão, em que a gente vai ter o SPT, em que a gente consegue, através do número de golpes, a gente consegue classificar esse solo, né? Vai estar associado à resistência e dificuldade da extração desse material. E a gente também tem as sondagens rotativas, que são indicadas para materiais mais rochosos ali. Então, o material vai ser classificado em função do parâmetro de recuperação. Então, aqui, né, eu falei material de primeira categoria, segunda. O que é isso, né? Isso vai ser dado de acordo com a resistência desse solo. Então, um solo solto, ali, em geral, friável, é um solo de primeira categoria. Então, quando a gente tem um solo mais resistente ali, com o SPT, né, o número de golpes por profundidade ali, entre 15 e 50, a gente tem um solo de segunda categoria. Então, ele é mais competente. E um solo de terceira categoria já é uma resistência igual a uma rocha-sã. Então, aqui a gente tem mais claro o que é isso, né? Então, um solo aqui um solo de segunda categoria, né, bem mais resistente, e ali rochas, né, na terceira categoria. E aí, né, partindo disso, a gente tem uma outra forma de classificar, de entender mais esse solo, né, que é nos ensaios de laboratório. E para realizar os ensaios de laboratório, a gente precisa realizar as etapas de amostragem. Então, a gente tem 2 tipos de amostras na geotecnia: amostras indeformadas e amostras deformadas. Nas amostras indeformadas, a gente avalia a textura, composição mineral e química do solo, estrutura e teor de umidade. E também temos as amostras deformadas, em que a gente faz a identificação desse solo, a gente entende a textura dele e composição mineral. Dentre os ensaios de laboratório, a gente tem a análise granulométrica, em que a gente consegue classificar aí o tamanho dos grãos do solo e a porcentagem de ocorrência. O teor de umidade, que a gente consegue saber o quanto de água tem naquele solo. Os limites de consistência, em que a gente consegue mapear os diferentes limites de consistência do solo em função do seu teor de umidade. A determinação do peso específico, né, que a gente tem diversos pesos específicos, pode ser determinado tanto para entender a velocidade de queda de sedimentação de uma partícula ou determinar grau de compactação. A gente tem a compactação, em que a gente determina a umidade ótima e densidade máxima específica, massa específica aparente seca do solo.
E também o índice suporte Califórnia, que é um ensaio usado para classificar os materiais que vão ser utilizados no aterro. Aqui eu estou explicando, tipo, basicamente o que os ensaios vão fornecer para a gente, mas no curso a gente tem a explicação como que é feito o ensaio mais a fundo, tá? E o curso é gratuito, e mais uma vez fazendo a propaganda do curso. Ok. Oi, eu tive a oportunidade de acessar, eu vi que vocês têm aquele link, eu posso compartilhar aquele link para as pessoas acessarem? Sim, pode. Pode sim. E o curso é online? É online. É online, né? Uhum. Ok, então depois, pessoal, compartilho para vocês lá nos grupos de WhatsApp das turmas, né? É FitTech, né? Tem um nome, né? É o Fit Academy. Isso. Exato. Tá. As inscrições tem todos os meses, gente, esse treinamento de campanha, de movimentação. Tem outros treinamentos também voltados para a parte um pouco mais de elétrica e formação de layout também. Tem todos os meses, acontece, e todos os treinamentos do Instituto são gratuitos, tá? E os mesmos treinamentos que a gente dá para cliente, a gente dá para o público externo, universidades e pessoas interessadas na área. Então, eu recomendo a oportunidade, é muito interessante conhecer um pouquinho mais e a gente fica aí aberto para tirar dúvidas de vocês, caso necessário. Isso mesmo. Então, também temos o ensaio de cisalhamento direto, que a gente entende os parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo, como coesão e ângulo de atrito. E também o ensaio de adensamento unidimensional, em que a gente entende o comportamento aí do solo em frente a uma carga, né? O recalque do solo em frente a uma carga. E aí, o que os resultados, né, da investigação do subsolo vão dar para a gente, né? A gente vai conseguir definir as condições e restrições em relação ao aproveitamento dos materiais, por exemplo, que vai ser utilizado ali na terraplenagem, né? A gente consegue estimar as dificuldades que vão ser encontradas quando a gente for fazer um corte, um aterro, e determinar também parâmetros geotécnicos para o dimensionamento das fundações. E aí, feita toda essa investigação geotécnica, a gente parte para uma outra parte, que é as provas de carga, né? O pull-out test, também conhecido aí como POT ou POT. Então, vão ser provas de cargas verticais e horizontais que vão ser aplicadas em perfis de estaca metálica para avaliar a interação solo-estrutura, como que a estrutura vai se comportar naquele solo. Então, a gente tem os carregamentos verticais, né, que vão ser ensaios de tração e compressão. O César já tinha citado aqui, né, que a gente tem a questão da compressão, né, o peso próprio do solo, o peso do tracker ali instalado, e também a questão de vento, né, para avaliar a tração ali, por isso que a gente avalia a tração. E além disso, também temos... Pode. Bom, pessoal, prova de carga, basicamente, o que a gente faz? A gente vai antecipar a carga que o tracker vai receber ao longo da operação. Então, a gente estima essa carga e em um ensaio a gente vai aplicando estágio a estágio, vai vendo qual é o deslocamento do solo, e aí a gente consegue verificar tanto o estado limite último, quando que a fundação rompe, e o estado limite de serviço. Com uma dada carga de operação, qual que é o deslocamento que o tracker vai ter. E aí a gente consegue compatibilizar tudo. Obrigada, Jonathan. E aí também temos as cargas horizontais, né? A gente faz a prova de carga horizontal. E aí, dado todos esses testes, a gente fica preparado aí para definir o elemento de fundação. E aí volta a palavra para o César. Então vamos ver o final, né, do filme, gente. Então, é justamente isso, é a validação. O POT é a validação, escolhemos esse perfil que vai ter o melhor comportamento. E aí a gente tem diversas soluções, né? Uma das soluções é o... Eu tenho uma dúvida antes. Todo mundo sabe o que é perfil? Beleza, vai. Pode fazer uma outra pergunta. É o XTR, ele vem o termo, né, de Extreme Terrain, terreno extremo, mas a gente tem ele, né, aplicado para todos os tipos de terreno. E a grande sacada desse produto é que ele consegue seguir, né, a conformação do terreno. Esse daqui é lá no Laboratório Solar, é um dos produtos que estão lá. Eu vou colocar o próximo slide aqui. E com ele a gente tem muitos benefícios, né, que agora vocês já sabem responder. Então,
menos escavação, né? Menos operação de máquina, consequentemente menos custo, aliás, e é melhor. A gente também tem a questão do comprimento das estacas. Então, ao invés de, por exemplo, essa estaca que está aqui no meio ser maior para deixar isso tudo num alinhamento horizontal, acaba que não é necessário, né? Então, a gente consegue deixar com que cada estaca tenha o tamanho certo para que ela consiga funcionar ali durante a operação do parque solar. Nós temos também até uma redução do impacto de erosão que acaba, às vezes, acontecendo, né? De a gente não precisar mexer na configuração do terreno. Às vezes o terreno já tem alguma vegetação que isso preserva a estabilidade, né? Contra a erosão. Enfim, mais um ganho. E a questão do tempo da obra que eu comentei há um tempo atrás com vocês. Então, tá aqui um exemplo. A questão em relação ao tamanho, né? Realmente fica aqui, ó, em tamanhos que são diferentes. E aí o tubo, ele acaba sendo ligado. E ali tem até um desenho, né? Com o croquis, e dá para ver mais ali as estacas, né? Então, conclusões, né? A gente conheceu as dificuldades aqui, que são relacionadas, né, na área da geotecnia. E a gente agora sabe um pouco das ferramentas que a gente pode utilizar para poder equacionar nosso problema. E também, né, o conhecimento aí de uma solução que acaba sendo diferente, né, e traz uma proposta inovadora. Tá? Novamente, só para... Antes de finalizar... minha fala mesmo. De novo, agradecer, né, a organização aí. É um prazer estar aqui no IF Construção. Agradeço em nome do time aqui de Geotech e ao Igor também, né, que o convite eu fiquei sabendo pelo Igor e eu fiquei muito feliz e empolgado de compartilhar um pouco do nosso dia a dia aqui com vocês. Espero que seja bastante produtivo, né, que aí vocês tenham conseguido ampliar um pouco a visão nesse aspecto. E fico aberto, não só aqui agora, mas também caso vocês tenham alguma dúvida futuramente, tá bom? Obrigado, pessoal. Só para antes de fechar, vou trazer uma imagem aí para vocês entenderem um pouquinho mais, e é nada mais. Bota um slide ali. Deixa eu botar aí. Só a mais ilustrativo era o meu slide e não tava. Vamos lá. Eu tenho horte lateral e eu consigo mostrar para você mais ou menos como seria essa aplicação, tá? Então era isso que eu ia mostrar antes de finalizar, no geral, entendeu? Então, gente, a gente tem o char e é o produto, ele falou, então ele faz. Em um terreno com essa variação, ele consegue acompanhar a movimentação do solo, ou seja, em uma vista lateral, você consegue ver a aplicação dele na situação, tá? Quando eu tenho aí o horizontal, ou então eu chamo de high slope. Imagine você tem no meio do parque uma montanha. Essa montanha tem uma declinação assim. A gente utiliza um outro produto parecido com e a gente chama de high slope. E ele está em terreno ladeirado, tá? Então, tudo isso eu não preciso evitar o custo ali de movimentação de terra. E a gente tem aí a parte do modelo padrão, e seria ele para condições ideais, terreno plano, tá? De implementação. Era essa imagem que eu queria trazer, porque é um corte lateral, eu acho que ficaria legal, tá? Mas era isso que a gente tinha para apresentar para vocês, gente. A obra civil, a parte de implementação de um parque solar é muito importante. Então, tudo isso que os meninos falaram, esses estudos, essas análises, é necessário fazer. O mercado também é um mercado carente. Quando eu falo mercado carente, você vê lá no slide de panorama, eu estou falando de uma porcentagem em operação, uma porcentagem em construção, e muitos empreendimentos vai estar lá em construção não iniciada. Opa, vamos lá. Aí. Construção não iniciada, entende? 31 megawatts de projetos, então, construção não iniciada. Então, tem vários processos, tem processo regulatório, tem processos de ambiental.
mas um dos outros é falta de mão de obra qualificada, entende? Para atuar nesses parques solares, tá? A gente iria aberto para dúvidas, pode ser referente ao tema, ou tema energia solar, engenharia. Hoje, se vocês irão falar com a gente, pode falar. A gente leva o microfone, fica uma aí, pode ser? Leva lá. Não. Vai aí? Hoje eu levo um e a gente fica dividindo aí. Não, a minha dúvida é mais financeira mesmo. Eu sei que depende muito para a instalação dos parques. Depende muito do terreno. Tudo isso gera custo, tudo isso entraria no custo. Mas vocês teriam como passar uma ideia para a gente de, por exemplo, 1 hectare, 10 mil metros. O quanto que esse hectare geraria de energia ou geraria de renda para uma pessoa que está querendo, por exemplo, arrendar uma terra para instalar um parque. Qual seria esse custo de implantação e qual seria o tempo de retorno desse investimento? Esse processo ele funciona da seguinte forma. Esse empreendimento, para você alugar um terreno, você tem um terreno e você ir arrendar, tá? Ele é feito por hectare. Então, esse valor é negociado entre o proprietário do terreno e o dono do parque. Se eu for pegar projetos menores em geração distribuída, entendeu? Em torno, o pessoal paga ali uns R$700 por hectare. Você vai encontrar gente pagando mais, é isso. Ele vai arrendar de você ali uns 4 hectares, 5 hectares, 6 por aí. Onde você, um arrendatário, você arrendou, você começa a receber esse valor. À medida e tem obras no seu terreno. Você vai assinar um contrato lá, onde vai dizer toda a viabilidade. À medida que começou a supressão vegetal, você vai receber esse valor por hectare e você arrendou mensalmente. Entende? Mensalmente você vai receber. Aí você vai ter todo o processo de obra. E um empreendimento de energia solar, gente, ele tem em média 25, 30 anos. Vai depender de qual produto vocês estão utilizando. Então você vai receber esse valor mensalmente durante toda essa vida útil. Consequentemente, vai ter ajustes anuais. Entende? Então, o fator de arrendamento, ele é dessa forma, tá? Ele entra como custo de operação e manutenção, tá? E antes e na implementação também você recebe, mas na parte de desenvolvimento, de análise do terreno para ver se vai ter viabilidade de implementação, você não recebe, porque ainda não sabe se o empreendimento vai ter sucesso perante o regulamentador, tá? Mais uma dúvida? Pode continuar. Vontade. Na verdade, eu estou pensando do outro lado. Eu quero arrendar para eu instalar o parque solar. Você tem um terreno. Não. Eu quero investir, eu quero ser o empreendedor. O empreendedor, você vai gastar ali em torno de uns R$5 por watt-peak, tá? Quando eu tô falando isso, eu tô falando de uma usina de vários watt-peaks. Aí, onde você faz essa contribuição, é uma média... a gente vai entrar no treinamento de LCOE, entendeu? E a formação de preço da energia, entende? Então, você tem que analisar todas essas rúbricas, e eu falo aí, ó. Tem que analisar todas essas rúbricas e analisar. Exemplo, um rastreador. A gente pega ele ali um 0,57 o watt-peak dele. Entendeu? O watt dele, tá? Então, o watt, gente, é uma parcela muito pequena. Onde você multiplica, você vai chegar ali em orçamentos de milhões a bilhões, tá? Onde você multiplica pela potência do projeto. 19%. Hoje, o dólar está um valor. Entendeu? Consequentemente, a maioria desses componentes são importados. Então, ele tem essa variação, tá? Se você quer saber um valor por watt-peak, você bota ali uns R$5 por watt-peak, você vai conseguir ter um preço global do que você precisa. Exemplo, uma usina de 3 megawatts, 3 megas, estou falando de GD, tá? Não estou falando de uma central. Central tem outras variáveis. Você vai gastar em torno de 12 bilhões. 3 megas, entendeu? Boa parte desses 12 milhões são de equipamentos, tá? Aí você vai também ter os custos das obras civis. Então, à medida que esse empreendimento aumenta a escala, eu dei um exemplo de 3 megas, 12 milhões. 300 megas, você vai pagar mais barato o módulo. A quantidade de itens que você está comprando é em uma escala maior. Entendeu? É a mesma coisa você no atacadão, entende?
quanto mais aumenta essa escala, esse custo do unitário, que é vendido unitário, ele vai reduzindo, entendeu? Então, isso aí depende muito da variação do dólar e também os itens aí também são importados da Europa. Depende da variação do euro. E são itens mais caros também, tá? Então, em torno, você pode se basear em cima disso. Um empreendimento maior tem outras rúbricas, mas com um empreendimento de 3 megas em uma GD, em um terreno local aí, seria em torno desse valor, tá? O que eu tô pensando é como uma franquia. Aí é... Entendeu? Aí, qual que é o tempo de retorno? Eu gastei 12 milhões. É saber o payback. Isso. O payback é o seguinte: quando você faz um empreendimento, esse payback está em torno de 6 a 8 anos. Vai depender de todos esses fatores que os meninos abordaram, todos esses custos. Em 6 a 8 anos vai depender aí do tempo do custo que você teve de implementação para o seu projeto. Ele vai conseguir ser pago, tá? Então, a partir depois daí, você consegue ter essa viabilidade. Pessoal, pode fazer mais dúvidas. Então, a gente fecha por aí. Queria agradecer aos palestrantes, por favor, uma salva de palmas para eles. Lembrando, eu acho que um ou dois colegas aí não, talvez não tenham assinado a lista, tem uma listinha aí, né, para a gente verificar. O pessoal que tiver interesse em certificado, tem um QR Code aí para a gente ter o certificado. A dona Di já trouxe um cafezinho para a gente no meio da palestra, só que os copinhos ficaram ali, o café ficaram ali, então depois a gente pode pegar, levar os copinhos para tomar ali. Eu queria ressaltar o seguinte: vocês separaram, nós não combinamos nada com eles, mas olha, deram aula de topografia, deram aula de solos, né? Deram aula de a parte de empreendimento, certo? Então, quer dizer, isso está gravado, né? Então a gente vai poder ter esse material aí, a gente agradece. Eu já passei para vocês o link da Fit Academy, né? Isso, Fit Academy. Fit Academy, já passei em alguns grupos aí, tá certo? Eu de manhã tinha acessado, inclusive, é muito interessante, sim. Todos aqueles cursos são de graça. Todos são de graça. Emitem certificado e tudo? Isso. Muito bom, olha, pessoal, é uma oportunidade muito bacana, viu? Eu, pessoalmente, até quero fazer alguns deles ali também. Tá bom? Quer falar mais um pouquinho? Sim, até para explicar um pouco melhor o contexto do Fit Academy, o Fit é um instituto de tecnologia e ele tem um compromisso com a sociedade. Então, esses cursos é justamente para capacitar a sociedade, tá? É por isso que é aberto a todo mundo e por isso que não tem custo nenhum. Tá? Aproveitando já, um aluno que faça esse curso, tem vaga de emprego para eles? Na Sim. sequência? Mas no próprio curso vocês conversam? Não, ali? digo, não, tá, vamos colocar os eu tô vendendo peixe para os meus alunos, né? Então eu vim perguntar também. Afinal de contas, é uma Justo, oportunidade, né? justo. Tenho que... É justo, né? Eu digo que não, né? Porque não é algo vinculado ao instituto, né? Sim. A gente não tem essa extensão, né? Depois do curso a local profissional. Mas estejam certos que lá, o curso que tiver lá, são coisas, são assuntos que a gente está estudando todos os dias e aplicando na prática lá. O Igor pode falar um pouco mais pra gente. Exato. Gente, em relação à empregabilidade de mercado, em relação aos treinamentos, o que a gente faz? A gente não tem essa vinculação de fazer essa triagem do profissional. A gente dá todo o suporte e orientação, tá? Então, o primeiro suporte a gente dá é dar acesso à informação. No âmbito de energia solar, a gente tem uma campanha de série de treinamentos aonde meu cliente fala, minha maior dor é essa. Como eu atendo a dor do meu cliente? Treinando pessoas, entendeu? Como eu atendo a sociedade? Trazendo essas pessoas para tomar o treinamento. Mas essa interface, ela ficaria um pouco injusta, entendeu? Porque eu consigo para você e não consigo para ela, entende? Eu, como instituto, eu não posso fazer isso, entende? Então aí o profissional tem que entender. A capacitação profissional, ela vai além da universidade. A capacitação é você ter sua extensão, você correr atrás do conhecimento, você saber quais são os processos, ver como a sua área pessoal de edificações, como isso atrela no mercado de energia solar,
Então, ao se entender as fases, consequentemente, vocês vão estar mais preparados para as oportunidades. Entende? E a oportunidade, gente, eu mostrei aí no gráfico de panorama de mercado. Eu tenho muita usina para ser construída. E essas usinas precisam de pessoas para fazer a operação. Entendeu? Para fazer a construção e fazer a manutenção. Então, a gente entra no fomento de dar o conhecimento, de trazer e o mercado precisa de uma aplicabilidade real, entendeu? Ou uma extensão universitária de forma gratuita. Então, é onde a gente entra ali em parceria com o aluno e a universidade e também entendendo a dor do meu cliente, entende? Mas se vocês tiverem interesse de saber quais são as empresas do mercado, aí eu sinalizo para vocês. Aí, se você chegar um currículo lá preparado para trabalhar nela, é uma outra viabilidade, entendeu? O pessoal já olha para vocês diferente, entende? Era mais ou menos isso que eu queria falar. Tá perfeito, perfeito. Sim, boa noite a todos, Eu só queria saber se vocês têm cursos presenciais, porque eu perguntei no começo vocês falaram do parque e tal, né? E é interessante ver em loco lá os equipamentos e tal. Tem algum curso que é presencial? Tem. A gente tem um curso de PVSIST. PVSIST é a simulação de um sistema fotovoltaico para me saber a performance de geração dele dentro de um software. Então, tem um treinamento e é online, tem ele é presencial, a gente precisa utilizar uma plataforma. Consequentemente, a gente vê muitos índices de altura de estar, de espaçamento. Então, a gente vincula sempre um complexo de vários outros treinamentos, tá? Temos o treinamento também de PowerWorks e ele vai estar passando instalação e ele vai estar sendo passado para o público externo também, não só para clientes. E a montagem em si da estrutura... Tá passando aí? A montagem dessa estrutura aí. PowerWorks, ele vem mostrando a montagem dessa estrutura aí. Ou seja, como esse material chega no site, imagina você lá, um encarregado de campo. Você não é responsável só pela sua parte, não. Você é responsável por material chegou no site, como é que você faz o gerenciamento desse material lá? O alojamento. Entendeu? Então, tudo isso a gente vê nessa campanha de PowerWorks instalação. Como esse material chega no site, como você fazer a divisão dele num parque daquele tamanho de hectares e, consequentemente, então, presencial, PVSIST, PowerWorks, instalação. Bom, pessoal, eu fiz a pergunta provocativa. A gente estava encerrando a palestra, quase que está começando uma nova, mas tudo bem. De qualquer forma, o foco que eu ia mencionar é exatamente o seguinte. Veja, nós damos a formação no nosso curso técnico, assim como existem os outros cursos de engenharia, elétrica e tudo mais. E vocês têm a oportunidade, nessas atividades que eles oferecem, de fazer especializações. E é óbvio, né? Se ele dissesse que não, eu tenho os empregos, eu falo, esses caras são picaretas, né? Porque na verdade não é assim que funciona. Mas você fica no radar, né? Você começa a perceber um monte de segmentos que você pode usar o seu expertise, que você aprendeu aqui na instituição, exatamente para se focar e ir para essa direção. Veja que o segmento aqui tem espaço para mão de obra e tem espaço para investimento, como o Meloni levantou, né? Qual seria o payback? Eu quero arrendar, eu quero instalar, quer dizer. Então, você tem várias frentes de atuação, tá bom? Eu agradeço muito aos nossos palestrantes. A gente tem a nossa conversa aqui, então acho que um cafezinho aqui após o intervalo aqui, vocês podem fazer perguntas diretas aí, tá bom? Ok? Mais uma? Bom. Depois eu vou abrir aqui a plataforma do FTA só para mostrar a vocês a gente tem e a proposta de cada um para dar uma orientação melhor, tá bom? Desculpa, o nome da indústria que vocês formaram, ela abrange só o ramo industrial, ela também fazem produtos comerciais, que nem, por exemplo, um industrial, só que é vendido numa loja de eletrônico. Olha, nosso produto, imagine ele como um Lego. Ele tem várias partes, ele contém ele. Eu tenho a parte de estrutura, tubo, eu tenho a parte eletrônica, eu tenho a parte de controle. Então, ele não vende separado, ele não vende. Você tem que comprar diretamente. Exemplo, se você for comprar um tracker, um anexo tracker, entende? Sim. Pode falar.
Tá bom, o senhor tá respondendo. E, consequentemente, a gente tem várias segmentações. A gente tem o SPC, e é um item que faz o controle do rastreamento, e ele é fabricado em Sorocaba, na planta da Flex. E ele atende, a planta da Flex atende toda a América Latina. Você quer saber um tubo de um pilar, a gente tem os fornecedores homologados que fazem isso. Os consumíveis, eu chamo de pequenas peças, amortecedores que tem ali na minha estrutura, vem de importação. A acha redutora do meu rastreador também vem de importação. Então, um compilado de componentes, eu monto nacional ou trago de fora para montar um produto aplicado a um projeto de engenharia, e foi o que o pessoal falou aí, tá? Gente, mais alguma pergunta? Pessoal, pode ficar à vontade. Se quiser fazer no microfone, pode vir aí e a gente vai conversando, tá? Eu proponho até pelo andar do horário, né? Então, agora a gente tem aquele momento do cafezinho. Agradeço mais uma vez aos palestrantes. Uma palestra muito agradável, muito interessante. Pessoal, lembrando, amanhã nós temos a palestra do secretário de Obras do município de São Paulo. Será online, né? E hoje eu acabei de descobrir que a palestra, ele está... Por que é online? Porque ele só está na Itália agora, no meio das férias dele, né? Foi uma... Ele falou, Edson, eu vou viajar nesse período. Eu falei, você pode fazer do hotel que você estiver. Tá bom, então eu faço. Só não sabia que o hotel era lá do outro lado do mundo, mas tudo bem, tá bom? Mas, por favor, venham, prestigiem, tá certo? Mais uma vez, obrigado. Quinta-feira nós temos a apresentação dos trabalhos dos alunos que estão concluindo e sexta-feira temos o nosso sarau. Obrigado, pessoal. Boa noite.